gracioso e mais um ano de vida te deu, pois ele tem prazer em abençoar os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, não existe mais condenação. Somos livres da condenação através de Cristo. É por isso que Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por que não há? Porque o que nos condena é o pecado. E Jesus morreu exatamente para aniquilar o pecado. Quando você aceita Jesus, o pecado está aniquilado. E aniquilado não tem mais condenação para você não. Entendeu? O versículo 3 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então existe a lei do pecado e a lei do Espírito da vida. Espírito da vida.
essa lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Aí, quando isso acontece? Quando eu abro meu coração e aceito Cristo. A lei do Espírito da vida me livra da lei do pecado e da morte. É por isso que não existe mais condenação para quem tem Jesus. Porquanto que for impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Então, essa expressão, o que for impossível a lei, é uma expressão que mostra que é impossível a lei nos libertar da morte e do pecado. Entendeu? Não, ela é impossível para ela. Mas, sendo impossível para a lei, Deus fez através de Cristo. Ou seja, Deus enviou Jesus para, através de Jesus, nos libertar dos nossos pecados. Então, o que a lei não pôde fazer, Jesus fez. A lei não pôde nos libertar dos nossos pecados. Jesus pôde. Você pega, mas como assim? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, quem procura libertação pela lei nunca vai ter. Mas quem confia em Jesus tem. Porque Jesus morreu exatamente para nos libertar dos nossos pecados. Por isso é que ele diz, o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então essa expressão bíblica, condenou Deus na carne o pecado, significa, se refere à morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele, através da sua morte, ele condenou o pecado, ele aniquilou o pecado, ele anulou o pecado. Por isso que você precisa aceitar Jesus. Quarto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando nós aceitamos Cristo, nós somos selados com o Espírito de Deus. E agora, quem guia a nossa vida é o Espírito de Deus. Por isso que nós andamos segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Quem aceita Jesus inclina-se para o Espírito, porque é o Espírito que guia as suas vidas. Agora, quem não tem Jesus se inclina para a carne, porque não tem Jesus. Não tem o Espírito? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Quem pende para a carne, caminha para a morte. Quem pende para o Espírito, caminha para a vida e paz. E aí você faz a sua escolha. Se você quiser a morte, se enverede pela estrada do pecado. E se você quiser vida e paz, ande no Espírito de Deus. Deixe Cristo guiar a sua vida. Versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quem vive fazendo os desejos carnais é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então você que vive no pecado, que vive na carne, não pode agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus está em nós, nós não estamos na carne, estamos no Espírito. E se estamos no Espírito, isso é lógico, estamos agradando a Deus. Porque se estamos no Espírito, o Espírito está guiando a nossa vida e guiando de acordo com a vontade de Deus. E ele diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Deus. Não. Porque o Espírito é o
penhor da nossa herança. O Espírito é que prova que nós somos filhos de Deus, que nós pertencemos a Deus. Se você não tem o Espírito, você não é de Deus. Não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, se o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Deus mortifica o pecado, anula o pecado. É por isso que, quando Paulo diz, mas graças a Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória, é que a vitória sobre os desejos da carne só através do Espírito de Deus mesmo. Não tem outra forma. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, Deus nos dá vida através do Espírito que habita em nós. Agora, o segredo é você ter o Espírito de Deus dentro de você. E você diz, mas como que eu posso ter o Espírito de Deus dentro de mim? Arrependa-se dos seus pecados, abra seu coração e aceite Jesus. É assim. Por que assim? Porque a Bíblia diz, tendo ouvido a verdade do Evangelho, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então você é selado com o Espírito de Deus quando você se arrepende dos seus pecados, abre o seu coração e aceita Jesus. Então, aceite Jesus. Nas angústias desta vida, pode Deus te consolar. Nas angústias desta vida, pode Deus te consolar. Espera, pois, pelo Senhor e fortalece teu coração. A esperança para o aflito, Deus tem tudo em suas mãos. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Bom dia, que Deus vos abençoe.